Sabe qual é a busca que, no fundo, define a jornada de todo ser humano? É a busca por entender quem é o Criador do universo. E isso não é só uma questão de filosofia, não. Segundo a própria palavra de Deus, é algo que toca a essência da nossa existência. Vamos mergulhar juntos nessa verdade? E o ponto de partida está bem aqui. Essa afirmação do próprio Jesus coloca tudo em perspectiva. Conhecer a Deus não é só um exercício de conhecimento, um acúmulo de fatos. É o que significa ter vida eterna. Mas a pergunta que fica é: qual imagem de Deus a gente tem conhecido de verdade? Acontece que desde o comecinho de tudo existe uma batalha invisível. Uma guerra que não é por território, mas pela verdade sobre o caráter de Deus. Uma única mentira foi suficiente para lançar uma sombra sobre o mundo. E para a gente entender a verdade, primeiro a gente precisa ir na origem disso tudo. Pensa bem, a maior de todas as batalhas do universo não começou com exércitos e armas. Começou com um ataque preciso, cirúrgico, à reputação de Deus. Tudo iniciou com palavras sussurradas lá no Jardim do Éden, plantando uma sementinha de dúvida sobre a bondade dele. Percebe a sutileza aqui? A maldade nas palavras da serpente. A sugestão não era só sobre desobedecer a uma regra. Era sobre insinuar que Deus era um tipo de tirano, sabe? Um ser egoísta que estava escondendo algo muito bom, algo que nos faria como ele. Uma mentira friamente calculada para distorcer completamente o seu caráter de amor. E essa mentira foi um ataque direto a cada uma dessas qualidades. A ideia era esconder a misericórdia dele, dizendo que ele era rígido demais, questionar a sua justiça, pintando como se fosse algo arbitrário e, claro, sufocar o seu amor com a semente da desconfiança. O objetivo era simples: apagar essa realidade linda e colocar no lugar a imagem de um Deus restritivo, um Deus de quem se deve ter medo. Então, qual é a resposta para essa imagem distorcida? Bom, a resposta é construída em cima de um único e inabalável fundamento: a santidade de Deus. É essa característica que serve de âncora para todo o resto e que desfaz completamente aquela primeira mentira. E olha, santidade não é só ser moralmente perfeito, é muito mais. É a qualidade que garante que todos os outros atributos de Deus são 100% puros e confiáveis. Isso quer dizer que o amor dele não tem nada de egoísmo, a sabedoria dele não tem nenhuma má intenção e o seu poder, o seu poder jamais, jamais será corrompido. E essa comparação aqui é absolutamente crucial. Para pensar. Poder sem santidade é a receita do desastre, da tirania. Seria a força mais aterrorizante do universo. Mas o poder com santidade se torna a nossa maior segurança. E a garantia de que teremos justiça, proteção e, acima de tudo, amor. Isso tudo nos leva a um dos aspectos mais conhecidos do caráter de Deus, o amor. Mas aqui a gente precisa de muito cuidado para não definir o amor com as nossas ideias humanas, que são tão limitadas, mas sim do jeito que o próprio Deus se revelou na sua palavra. A Bíblia não diz apenas que Deus é amoroso ou que ele tem amor. A afirmação é muito mais profunda, mais radical. O texto diz que Deus é amor. É a essência dele, a sua própria natureza. O amor é o que ele é em seu âmago. Ok, mas como esse amor perfeito se tornou visível? Como ele se manifestou? Não foi em teorias ou em discursos bonitos. Foi no ato mais concreto, mais altruísta e mais doloroso de toda a história: o sacrifício do seu próprio filho para nos resgatar. Essa é a prova máxima de um amor que se entrega por completo. Agora, vamos explorar uma ideia que parece uma contradição, mas é magnífica. O mesmo Deus que criou galáxias inteiras com o poder da sua voz é o Deus que quer ter um relacionamento próximo, íntimo, pessoal com cada um de nós. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia, a gente já vê esses dois nomes hebraicos para Deus. Elohim, que mostra seu poder infinito, o criador de tudo, e Yahweh, que revela a sua proximidade, o Deus da aliança, que nos forma com um cuidado de artesão, sabe? Essa dualidade é fundamental para a gente entender que podemos, ao mesmo tempo, reverenciar o Criador do Universo e nos aproximar dele como de um amigo. E com isso, a gente chega ao clímax de toda essa narrativa, a resposta definitiva, viva, a todas as mentiras e distorções sobre quem Deus é, a revelação final e perfeita do seu caráter. Essa é a grande questão da fé, não é mesmo? Como a gente pode se relacionar de verdade com um ser que não podemos ver? A resposta que o cristianismo dá para isso é simplesmente radical. O Deus invisível se tornou visível.
Ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. As próprias palavras de Jesus selam esse ponto de uma vez por todas. Se a gente quer entender o caráter do Pai, o seu amor, a sua santidade, a sua misericórdia, o caminho é um só: olhar para o Filho. Em Cristo, nós temos a imagem exata de como Deus é. E esse nome profético, Emanuel, ele resume tudo isso. É muito mais que um título. É a promessa cumprida do desejo de Deus de estar perto da gente, de fechar aquele abismo que o pecado criou. O significado é literal e poderoso: Deus conosco. E o mais incrível é que essa não é só uma história do passado. A promessa final de Jesus, lá em Mateus, garante que essa realidade de Deus conosco é uma presença contínua, ativa e eterna na vida de quem crê. Ele está conosco hoje. No final das contas, a grande lição é esta: entender quem Deus realmente é, como revelado em Jesus, muda absolutamente tudo. Aquela imagem de um juiz distante e bravo dá lugar a um pai amoroso. O medo se transforma em confiança e uma religião baseada em regras se torna um relacionamento vivo e verdadeiro. Continue firme no estudo da palavra e até o vídeo da próxima semana.